Provérbios de Salomão, capítulo 3. Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Amados irmãos, nesta noite quero compartilhar com os irmãos, como Deus tem compartilhado comigo também, a palavra do Senhor que acabamos de ler. Esta palavra que nos leva a pensar sobre o tema, as primícias do Senhor. Neste texto escrito pelo servo de Deus e rei de Israel, Salomão, ele nos traz logo, com todo entendimento, com tanta facilidade, o que Deus espera da sua noiva, da sua igreja, assim como Deus esperava com o reinado do rei Salomão, com toda a casa de Israel. O adorador, quando ele vai entregar as primícias e também a sua oferta, como fizemos há pouco instante no gasofilaço, como outros fizeram via bancário, né? Sem dúvida, o meu irmão, a minha irmã, reconhece a grandeza de Deus e a sua fidelidade, ou a fidelidade de Deus para com a sua vida. Você pode olhar toda a trajetória da sua vida pessoal e você não é capaz, como eu também não sou, capaz de enumerar as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida pessoal, nossa vida familiar e como igreja do Senhor. Mas há uma realidade que entristece o nosso coração. E o coração de muitos fica entristecido. Por quê? Existem alguns que, mesmo sendo alcançados pela obra da redenção, da regeneração, entendendo o grande amor de Deus, este amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a qual Ele deu a sua vida, morrendo no seu lugar, tirando você e eu, tirando nós das densas trevas do pecado, mas há alguns que não conseguem compreender a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o Deus provedor, e se mantém rebelde com a sua palavra. Por exemplo, há alguns que pensam assim: eu não sou dizimista, ponto final. Acabou. Não serei. Essa é a expressão de alguns que se manifesta rebelde à palavra de Deus. Não é a igreja, não é o conselho da igreja, nem a assembleia dos santos. Não, se manifesta rebelde a Deus. Não sou dizimista e ponto final. Às vezes caminha numa jornada complicada e difícil na vida, mas continua rebelde. Outro diz assim: eu sou dizimista do meu jeito. Não serei como o homem lá, o pastor da igreja, o conselho da igreja exige, como fosse nós que estamos aqui exigindo. Não, é a palavra de Deus que diz que nós temos que devolver para a obra, para o reino de Deus. O Senhor estabeleceu na sua palavra isso, a 10ª parte. Mas eu vou ser dizimista do meu jeito. Esse mês eu vou contribuir com 3%. Mês que vem não vou contribuir. Esse mês agora eu vou dar 5%. Esse mês eu vou dar 9%. Mas eu não darei 10% de jeito nenhum. A 10ª parte jamais.
Quando a palavra dízimo é a 10ª parte de toda a nossa renda. Mas, irmãos, por fim, a outra que diz assim: eu administro o dízimo. Eu vou administrar o dízimo. Não sou infiel, não. Vou ficar atento ao que o pastor da igreja está falando. Então, chega um momento aqui, o pastor da igreja, por decisão do conselho, diz assim: irmãos, nós estamos precisando de adquirir este ou aquele aparelho, aquele importante, e nós gostaríamos de ter as ofertas dos irmãos. Então, termina o culto, ele chega lá, bate no gabinete: pastor, quanto que é esse negócio aí? Ah, custa tanto. Pode deixar, eu compro. Eu adquiro. E você fica todo feliz, porque eu estou lançando a igreja para ofertar. Mas só ele sozinho vai comprar aquilo e vai dar. E você fica tão feliz. Puxa, olha, eu vou até colocar no boletim da igreja uma nota especial, porque o fulano e tal, a família tal, deu aquilo de uma vez para a igreja. Em 1988, portanto faz um bom tempo, nós tínhamos aqui, não eram bancos, eram cadeiras. E naquela ocasião, uma igreja que seria 1/3 do que nós temos hoje, nós lançamos um desafio para comprar os bancos da igreja. E naquela oportunidade, do desafio, o conselho da igreja, sabiamente, sempre como Deus tem usado o nosso conselho, ele decidiu: pastor, nós vamos fazer uma oferta com a igreja, mas nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos comprar esses bancos da igreja, mas só compraremos esse banco com aqueles que são fiéis. Então nós vamos pedir aos membros da igreja em assembleia que aqueles que estão em fidelidade com Deus, que têm a sua vida correta, devolvendo as primícias do Senhor, então esses poderão contribuir com a oferta. Quem não são fiéis não pode. Se ele quiser dar, dá, mas não vai ser aplicado com aquele objetivo que era comprar os bancos. Alguns ficaram tristes, porque, afinal, eram infiéis. A igreja comprou os bancos com os fiéis da igreja. Amados irmãos, nós vivemos em constante guerra. Guerras políticas, guerras religiosas, guerras de territórios, como tem países, nações brigando por espaço territorial. Mas nós temos uma guerra financeira. E essa guerra financeira, diante do mundo, se resolve facilmente. Como é que o mundo resolve a sua guerra financeira? Se fulano ou beltrano, sei lá quem for, estiver num momento tão difícil, ele não tem dificuldade nenhuma chegar num ponto de ônibus e dizer assim: passa a carteira aí, a Vaci. Claro que eu vou passar, ela vai estar vazia, mas eu vou passar. Passa a carteira, fulano. Se não passar, leva um presente. E você vai embora e ele leva a sua renda, leva os seus recursos, leva o seu celular. Tem pessoas fazendo assim. Eu não tenho dificuldade financeira. Eu sei como resolver. Isso no mundo, lá fora, se faz assim. Eu não vou dizer que na maioria, todo mundo, mas aqueles que são não bem vistos com os nossos olhos. Mas na igreja de Deus, nós muitas vezes, nós tentamos resolver a nossa situação econômica, financeira, entrando no cartão de crédito, entrando no cheque especial, pedindo emprestado por amigo, fazendo isso ou fazendo aquilo, e de repente você está numa guerra financeira com você. E você fica louco, fica desesperado, porque não sabe como resolver aquilo. Porque a situação é gritante, é uma guerra que eu não consigo resolver. Mas por quê? Porque você, o eleito de Deus, está infiel com Deus. Como é que Deus pode abençoar
se eu e você ou nós somos infiéis para com Deus. Mas alguém pode pensar assim: pastor, eu já estou 1 ano e eu não contribuí em nada e eu continuo sendo abençoado. Certa vez uma pessoa disse isso: pastor, já faz mais de 1 ano que eu não contribuo e nada acontece comigo. Graças a Deus, porque o dia chegará. Porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus que faz justiça. Ele não pode permitir que eu ou você zombe dele e fica por isso mesmo. Alguma coisa vai acontecer lá na frente, porque Deus não brinca com aquilo que é santo e sagrado, que também é as primícias do Senhor. Nós lemos em Levítico 27:30, os dízimos é santo e pertence ao Senhor. Não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que quando esta infidelidade se apresenta, o profeta vai dizer por quê. É duro ouvir essas palavras, mas é o profeta que está dizendo. Diz o profeta em Malaquias, capítulo 3, quando ele chama a atenção nesses versículos, diz o seguinte, a palavra de Deus, Malaquias 3, verso de número 7 e 8. Diz assim a palavra por boca do profeta: desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não o guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em quem havemos de tornar? Então, Deus diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? A resposta vem, nos dízimos e nas ofertas. A palavra aqui é clara: roubo. Ter algo indevido em nossas mãos. Diante da lei do nosso país, algo dessa expressão tem cadeia, tem prisão, porque é roubo. A palavra de Deus, irmãos, também responde a alguns que têm algumas dificuldades de aceitar a Sagrada Escritura. Então, alguns dizem assim: eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Eu estou na graça. Por isso eu não sou dizimista. Eu dou minha oferta, mas dízimo não. Se olharmos, irmãos, nós temos vários irmãos da Bíblia que foram dizimistas antes da lei. Abel, por exemplo, foi um dizimista. Ele ofereceu uma oferta especial para Deus, o que Caim não fez. A palavra de Deus também registra que Abraão entregou os seus dízimos a Melquisedeque, rei de Salém. Ele foi fiel. Abraão, um homem rico, mas ele devolvia as primícias do Senhor. Seu neto Jacó, também, lá em Gênesis 28, verso 22, que ele diz: Senhor, sou grato a ti porque pela viagem que eu fiz, tu me guardasse, me protegesse, então eu devolvo aquilo que é do Senhor. E tanto outros textos estão antes da lei. Então, não procede a sua argumentação. Mas, se você olha para dentro da lei, então você tem aí dezenas de textos bíblicos que falam sobre fidelidade, sobre oferta voluntária, sobre oferta alçada. Tudo isso fazendo o quê? Para que o povo de Deus seja abençoado com a sua obediência naquilo que pertence a Deus. Então, nós encontramos vários versículos na palavra de Deus, mas nós temos um que diz lá em Números 28, diz assim: Deus resolveu escolher um lugar, e neste lugar você vai levar as primícias da tua renda, dos teus animais, do azeite, do vinho e assim por diante. Se você não era
ou você diz que não é dizimista porque é antes da lei, então durante a lei você diz que não vai dizimar porque no Novo Testamento não tem princípios de dizimar. Pelo contrário, irmãos, nós vamos encontrar no Novo Testamento. Em Mateus 23, verso 23, o Senhor Jesus está repreendendo um grupo de homens conhecido como os fariseus, homens importantes da lei, e eles se manifestavam ali um cuidado extraordinário. Eles eram zelosos com respeito à fidelidade. Eles não brincavam com isso. A ponto que o Senhor deixa registrado pelo apóstolo Mateus, dizendo o seguinte, que eles eram fiéis, diz o texto, da hortelã, do endro e do cominho. Nossa, esse tempero muito pequenininho, muito pequenininho. Eles eram cuidadosos. Não, isso eu preciso, ou nós precisamos e devolveremos com fidelidade. Mas o Senhor está repreendendo de que esse tipo de coisa também não agrada a Deus, simplesmente porque eu sou fiel. A minha fidelidade, ela tem que ser gerada de um coração amoroso. Eu faço isso porque eu amo a obra do Senhor. Eu sou fiel porque eu quero ver o reino de Deus sendo implantado sobre a face da terra. Eu devolvo as primícias do Senhor porque o meu coração é cheio de misericórdia. E eu quero ver a igreja alcançando aqueles que precisam ser alcançados pela graça soberana de nosso Deus, pela pregação do Evangelho. Mas faltava nesses homens justiça. Faltava nesses homens a fé e a misericórdia. O que é que Jesus diz para esses homens? Diz o seguinte: olha, deveis, porém, fazer estas coisas, está correto, sem omitir aquelas. Ou seja, a sua fidelidade tem que existir, mas não pode faltar misericórdia, não pode faltar justiça e não pode faltar a fé. Às vezes, irmãos, há pessoas assim, eu sou dizimista e eu estou contribuindo e ponto final. E aí eu faço o que bem entender da minha vida. Não é assim que Deus espera do seu adorador. Ele quer ver seu coração cheio de gratidão, poder devolver aquilo que o Senhor tem dado mês a mês, semana após semana. Aquilo do seu trabalho. Irmãos, quando nós não fazemos isso, nós não compreendemos os ensinos da palavra de Deus no Novo Testamento. O Senhor Jesus também disse quando ele escreveu o Sermão do Monte. Jesus não fala? Fala sim. Tanto é que em Mateus 5, verso 17, diz assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Ou seja, o Senhor Jesus está ensinando que aquilo que ele estabeleceu, de Gênesis até Malaquias, é palavra de Deus. E agora o Novo Testamento sendo escrito por intermédio dos apóstolos que foram, por inspiração divina, escrever o Novo Testamento, registra que em dado momento Jesus no Sermão do Monte diz: eu não vim revogar, eu não vim dizer isto é aceitável e isso não é. Ele está dizendo que é palavra de Deus. Então, se ele fala trazei, ele está dizendo que eu devo trazer. Hebreus capítulo 7, verso 8, revela lá que os homens mortais devem devolver as primícias do Senhor. Amados irmãos, quando nós compreendemos as primícias do Senhor, nós compreendemos alegria e privilégio de poder devolver ao Senhor. Por quê? Porque Deus tem dado a você saúde. Deus tem dado para você inteligência. O Senhor tem dado a nós condições físicas para ganhar o pão de cada dia. Você olha e deslumbra diante do mundo desse que milhares de pessoas estão desempregados, não tem porta de emprego, você tem uma porta de trabalho. Você tem um lugar onde você extrai as riquezas para o sustento da sua família, para a sua vida, para o seu lar, e por que não para a obra do Senhor
e para a igreja do Senhor. Portanto, irmãos, se nós não devolvermos o dízimo, que é santo ao Senhor e que pertence à obra de Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos transgredindo a lei de Deus. E transgredir a lei de Deus é pecado. É pecado. A palavra de Deus mostra isso claramente para nós, e eu quero ler lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, quando ele diz algo que nós precisamos estar atentos. Diz assim a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, verso 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E uma delas, se eu sou omisso àquilo que pertence a Deus, eu estou pecando diante de Deus. O texto, irmãos, de Provérbios 3, 9 e 10, fala de um rapaz que mais tarde, velho, escreve os livros de Provérbios. Esse rapaz, novo, por nome de Salomão. Ele aprendeu dos seus pais, ele aprendeu da sua família o que era devolver ao Senhor, as primícias do Senhor. Por isso ele deixa aqui em Provérbios esse ensinamento: honra ao Senhor. Tenha alegria de você a receber aquilo que Deus preparou nas suas mãos. Tenha alegria de honrar esse Deus que te salvou, que te regenerou e te dá condições para você agora fazer parte da bênção da obra do Senhor. Honra ao Senhor com teus bens. Este rapaz, tão novo, tão jovem, recebe a incumbência de ser o quê? Sucessor do seu pai, rei de Israel. E na primeira carta, ou melhor, no primeiro livro de Reis, está lá no capítulo 3. Ele vai diante de Deus e diz: Senhor, eu sou uma criança. Diante do meu pai, o Senhor tem benevolência comigo. Eu não sei como reinar esse exército, essa nação numerosa. Eu não sei. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria, Senhor. O que Deus responde para ele? Você não pediu riqueza. Você não pediu um exército poderoso. Você não pediu mordomia para o seu palácio ou para a sua vida. Você tão somente pediu o quê? Sabedoria. E os versículos posteriores dizem assim que Deus diz assim: eu não só darei sabedoria, mas você será o homem mais rico de toda a história. No capítulo 10 de 1 Reis, registra lá que a quantidade de barras de ouro que fazia parte na vida do rei Salomão, que ele adquiria durante um ano, representava 25.000 toneladas de ouro. Era o homem mais rico. Mas ele aprendeu, em toda a sua caminhada, devolver aquilo que é do Senhor. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor com os seus bens. Quando nós aprendemos a honrar ao Senhor com os nossos bens, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Esse é meu. Nós usamos essa expressão. É o meu carro. É a minha geladeira. É meu. É meu e pronto. Mas tudo isso ele pode tirar. Ele tira no piscar de olho. Por exemplo, lá na região de Gaza, milhares de famílias perderam vida, perderam os filhos, perderam os bens, perderam tudo por uma guerra. Uma guerra. Bomba de um lado para o outro. Na Ucrânia, a mesma coisa.
Quantas pessoas dizem assim, ó, aqui nada vai acontecer, e aqui é tudo meu, ninguém põe a mão, ninguém invade, acabou, e eu tenho segurança, tem isso, aquilo. No nosso país, quanta cidade entrou dentro d'água? Mansões, que assim, aqui é intocável, aqui ninguém entra. A chuva entrou e fez uma varredura. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Ele tem um controle do céu e da terra. É importante, irmãos, entendermos que Deus não está falando que Ele precisa do dinheiro. Ele está dizendo, eu preciso da sua fidelidade. E se a sua fidelidade for real e verdadeira, Deus há de abençoar. Porque em Provérbios, o rei Salomão escreve o seguinte, no livro de Provérbios 11, verso 28, ele diz o seguinte: quem confia nas suas riquezas cairá. Quem confia nas suas riquezas cairá. Ou seja, se o meu coração está nas riquezas, cuidado, ele pode virar pó a qualquer momento. É necessário que nós compreendamos a ação de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que é nosso, que ninguém põe a mão e tudo acaba não acontecendo mais nada, sem valor nenhum. Ou então, quando nós achamos que nós estamos administrando aquilo que é de Deus, porque nós vamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, nós caímos muitas vezes na mão de agiotas e ficamos perdidos. Ou então, como eu disse, no cheque ou no cartão de crédito, que fica impagável depois. Provérbios 22, 7 diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre. O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, você fica ali nas mãos daqueles homens, daqueles que muitas vezes, se nós não tivermos a sabedoria de administrar as coisas de Deus. Reconheça que tudo vem de Deus. Administrar com a direção do Senhor. O que é isto? Deus está dizendo, a 10ª parte me pertence. Ok. E as 90% do que Deus deixa nas suas mãos, nas minhas mãos? Ele também é dele. Só que ele diz assim, eu vou deixar para você, Avassi. Eu vou deixar para você, meu irmão, minha irmã, para administrar. Agora, tenha a sabedoria de fazer isso, buscando a orientação de Deus, pedindo para que o Senhor possa direcionar essa trajetória da sua vida, para que você não caia na mão e nas ciladas do inimigo. O rei Salomão foi sábio. Ele colocou diante de Deus as suas primícias, deixou Deus reinar sobre a sua vida, tornou-se uma pessoa próspero, vitorioso. E assim a Bíblia está cheia de homens e mulheres bem-sucedidos, porque colocaram Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus diz o seguinte, através da boca do profeta Ageu: minha é a prata e o ouro, tudo me pertence, tudo me pertence. Então ele está dizendo que eu preciso entender isso, que nada foge do controle de Deus. Por isso, o Senhor Jesus vai dizer algo extraordinário sobre as parábolas dos talentos. Ele diz o seguinte, as seguintes palavras: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo e bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, dízimo não é sobra, dízimo não é resto, dízimo não é o que eu ou você possa imaginar se vamos entregar, se não vamos ou não. É do Senhor. E se eu não devolver, eu estou transgredindo a lei de Deus.
Portanto, que toda a sua vida creia nessas verdades estabelecidas pela palavra de Deus. Diz Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, e ele diz: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não podemos, irmãos, olhar com inveja do meu irmão ou da minha irmã, que de repente ele está bem-sucedido. Olha, fulano, você viu? Olha, fulano. Mas como é que esse fulano tem trabalhado com as primícias do Senhor? Com a sua fidelidade. E a Bíblia diz que se nós formos fiéis, Ele abrirá a janela do céu para derramar bênçãos sem medida. Então não é ser fiel quando tudo caminha bem, até mesmo nas diversidades, nas dificuldades, mas esse aqui é do Senhor, e esse eu não colocarei em mão. Deus vai me dar sabedoria para corrigir os erros que eu cometi. Mas essas coisas aqui, essas primícias, pertencem a Deus. Dízimo é fruto da graça de Deus. Dízimo é um ato de obediência a Deus. E dízimo, irmãos, é o reconhecimento de que tudo o que possui vem de Deus. Irmãos, nessa noite, quero dizer a você, meu querido irmão, que é fiel. Li em Mateus 25. Sobre muito te colocarei. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Pela sua fidelidade. Pelo seu amor pela obra do Senhor. Quantas vidas, quantas pessoas, não só aqui na igreja local, mas estendendo a nossa IPB, através do Supremo Concílio, através do nosso presbitério, quando nós nos colocamos também através da fidelidade, estamos enviando recursos. Nosso missionário Jorge Neves, lá na Síria, lá no Líbano, recebendo da sua fidelidade. Seu coração grato a Deus pela fidelidade da família Monte Sião. Não podemos, irmãos, tomar posse indevidamente daquilo que não lhe pertence. Não permita que o devorador visite a sua vida ou visite a sua casa. Seja fiel. Seja fiel. E eu quero encerrar lendo 2 textos da palavra de Deus. Eu quero que você abra essa Bíblia para nós encerrarmos. Está em Deuteronômio, capítulo 12. Veja o que diz o Senhor em sua palavra. Deuteronômio, capítulo 12. No versículo de número 11 a 14. Gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou ler. Como palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 12, verso 11 a 14. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E a esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feito ao Senhor. E vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, o levita que mora dentro de vossa cidade e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das ruas das tribos, ali oferecerás o teu holocausto, e ali farás tudo que te ordeno. Irmãos, Salomão fez isso. Ele honrou o Senhor com as suas primícias. E por isso nunca faltou no seu celeiro, nunca faltou na sua mesa aquilo que Deus pode prover e multiplicar de bênção sem medida. Eu gostaria de
ler agora o último versículo para encerrar. Como diz a palavra de Deus em Mateus 22, verso 21. Respondeu Jesus aos seus discípulos, dizendo o seguinte: dê a César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu pago imposto, você paga imposto. Nós pagamos impostos. Então é César. Mas Deus vai dizer assim: e as minhas primícias? É de Deus. Então eu devo devolver. E você também deve devolver. As primícias do Senhor. Seja um grande contentamento do seu e no meu coração. E que você, ao ler a pastoral, você possa responder no seu coração diante de Deus: sou fiel ou sou infiel a Deus? Agora, depende da sua resposta, você espera em Deus que Ele visite para te abençoar, ou visita para disciplinar, para que você aprenda, como crente, como eleito de Deus, que as primícias pertencem ao Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.